corpo dele foi encontrado ontem, entrou no mar de Pitanga com a amiga foi resgatada, ele não. Ele ficou durante domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias desaparecido, ontem foi encontrado, o Luke, 24 anos, e sabia nadar, hein? O tio trabalhava não que trabalha ainda, o tio trabalha lá em Pitanga. Ele era frequentador da praia desde menino, desde pequeno, e sabia nadar. Então tem que ter cuidado, meu irmão. O mar é bonito, como eu falei na abertura do Bom Dia Bahia, mas tem que ter respeito e muito cuidado. A bandeira está vermelha por lá, não é isso, Gabriel? Brilhando no telão, de volta aí você, muito bom dia. Oi, Casemiro, bom dia para você também. Excelente quinta-feira para quem está conosco aqui no Bom Dia Bahia. Bandeira vermelha na Pedra do Sal, que é uma praia que fica em Itapuã, uma das mais perigosas da capital baiana. Foi exatamente nesse trecho de onde falamos ao vivo que o turista de 57 anos acabou se afogando na última terça-feira. Por sorte, tinha salva-vidas da Salvamar e também houve o apoio do Graer e esse homem foi salvo, literalmente, e trazido de volta para a areia. Mas, como você bem pontuou, quanto maior é a lista de recomendações, mais a gente precisa falar aqui no Bom Dia Bahia, porque as pessoas parecem que não se cuidam mesmo. Kailane Dantas, seja bem-vindo ao Bom Dia Bahia mais uma vez, coordenador da Salvamar. Por que esse trecho aqui é tão arriscado para tomar banho? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Então, essa praia de Itapuã, ela tem um relevo morfológico de muitas pedras. Isso acaba acentuando as ondas e as correntes de retorno. Então, o mar acaba ficando, de fato, mais perigoso do farol para cima. E aqui tem essa particularidade, muitas rochas, isso colabora para essa corrente de retorno, como você disse. Corrente essa que a gente consegue identificar com a cor do mar. Como funciona isso? Quando a gente percebe que tem aquela elevadia de areia em algum ponto, é sinal que ali tem uma corrente de retorno. Aqui, por ser uma região de muita pedra, normalmente você não consegue visualizar, porque ao invés do fundo ser arenoso, você tem locais ali que tem fundo de pedra. Gabriel. Então a corrente de retorno ela passa despercebida. Mas é fácil perceber que nos cantinhos das pedras você vai ter uma força de maré te puxando com mais eficiência. Casemiro, te ouço bem. Pronto, me fala uma coisa, tem muita gente que não dispensa praia, mesmo no inverno, né? Inclusive surfista. A Caiane tem a lista, digamos assim, das praias mais perigosas hoje em Salvador, que a gente não deve... Por exemplo, Porto da Barra, na minha opinião, se eu estiver errado, ele pode corrigir, é a menos perigosa, é a praia conhecida. Mesmo assim, a maré está batendo com força no porto. Quais são as praias onde o banhista deve evitar? Casemiro tem uma pergunta super interessante. Além desse ponto aqui, quais são as outras praias de Salvador consideradas muito perigosas e que por isso os banhistas precisam evitar ou, se forem tomar o banho, ter muito cuidado? Casemiro, excelente pergunta. O farol de Itapuã, de fato, é uma praia que é campeã aí, eu falo em perigo mesmo. A gente tem o Jardim de Alá, que também é muito perigoso. Tem alguns outros pontos que a gente computa até mais ocorrência, mas não é tão perigoso como o farol de Itapuã e como o Jardim de Alá. Então essa aí seriam as duas praias que eu diria que hoje são as mais perigosas. A bandeira vermelha, ela sempre indica alto risco de afogamento, como essa aqui na Pedra do Sal. Claro que o ideal é sempre prevenir, mas uma vez estando numa situação de afogamento em que o mar já está puxando, existe alguma recomendação para que a pessoa consiga sair sem se desgastar tanto? É muito difícil, mas a recomendação de fato é tentar ficar calmo. E ao perceber que está nadando e não sai do lugar, manter mais a calma ainda, tentar flutuar e pedir ajuda. Normalmente no local onde a pessoa se afoga, nas correntes, elas não têm onda, né? Então ela não vai ter aquela onda batendo para dar um desespero ainda maior. Ela vai estar em uma zona ali realmente de correnteza, sem ondulação, ela conseguindo flutuar e pedir ajuda para o banhista seria o melhor. E essas correntes de retorno, elas são mais frequentes nessa época do ano? Sim, com certeza. A gente vai entrar agora em setembro, que é um mês perigosíssimo, né? A gente está no inverno, finalizando agosto, e a gente foi surpreendido na semana passada com uma forte ondulação que veio aí do Rio de Janeiro, subindo, né? Atingiu o nosso estado. E realmente foi essa ondulação aí que atingiu a nossa cidade e que deixou o mar muito mais perigoso. Então, assim, nesse período de inverno, a gente está passivo a sofrer essa influência do sul,
que deixa o mar muito mais perigoso. Então, até o final de setembro aí, realmente é um mês que a gente precisa ter muita cautela. Kailane, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Bahia. Todo cuidado é pouco, essa é a frase de sempre, Casemiro. Agora, vocês viram, o trabalho do salva-vidas é muito importante, indispensável nesse litoral de Salvador, que é tão extenso, e muitas pessoas acabam tendo dúvidas de como é essa função, como esses profissionais desempenham esse trabalho. É o que a gente vai ver agora com Lorena Dias e algumas reclamações também. Nessa estrutura precária que os salva-vidas eles precisam trabalhar, eu vou até tomar cuidado aqui, né, para descer, para eu não acabar caindo, porque inclusive uma estrutura anterior que ficava exatamente aqui nesse local, na Praia do Corsário, a parte dela desabou e tinha um salva-vidas dentro. E essa preocupação, ela é antiga. A gente está vendo aqui, ó, a obra sendo realizada, né, nesse trecho, vários pontos de requalificação e de melhoria, mas a sensação, Pedro, dos salva-vidas é de que as melhorias não chegam para vocês, né? Isso, bom dia. Bom dia, exatamente. A gente vem nos questionando há muito tempo dessa situação aí a respeito dos postos de salvamento e a gente vê uma requalificação da orla acontecendo e o projeto não contempla as estruturas de salvamento, né? Foi dito a nós por muitos anos que não havia licença ambiental para construir nesse local e a gente está vendo aí um monte de coisa acontecendo, restaurantes surgindo à beira da praia, vão ser novos pontos de banho. Isso impacta diretamente na prestação do serviço da Salvamar para a população de Salvador e seus visitantes. Raimundo Carvalho está mostrando aí a parte estrutural, né? Aparentemente essa é uma estrutura improvisada, mas essa não é a única que a gente percebe aqui ao longo da orla e também não é o único problema que vocês lidam. A gente tem imagens que foram gravadas por vocês, mostrando inclusive uma pessoa em situação de rua dormindo em uma dessas estruturas. E esse é um dos problemas, né, que vocês precisam lidar. É isso, a grande maioria dos nossos postos não tem nenhuma condição para o salva-vidas passar aí 10 horas por dia fazendo a vigília do posto, não tem acesso a banheiro, não tem um local adequado para se alimentar. Isso é óbvio, impacta diretamente no serviço e a gente tem ainda uma disputa constante com o tráfico de drogas e com a prostituição, além das pessoas que estão em situações de rua, que acabam entrando nessas estruturas à noite e o salva-vidas muitas vezes tem dificuldade até de entrar nessa estrutura para se abrigar do sol quando vem trabalhar pela manhã. Pois é, a gente está vendo aí que não é só esse aspecto, né, a aparência, mas também essas outras demandas que trazem segurança. Pedro é presidente da ABASA, né, que é a Associação Baiana de Salvamento Aquático, ele já faz essa denúncia há bastante tempo. A nossa produção buscou a Secretaria Municipal de Ordem Pública, né, que informou que já iniciou o estudo técnico com o levantamento dos postos da Coordenadoria de Salvamento Marítimo e que o processo de licitação para a reforma já está em fase final. 3 módulos fixos já estão sendo construídos, segundo a CEMOP, e a obra compreende aí o trecho entre Jardim Jalá e Pitanga, né, um trecho bem longo e faz parte aí do projeto de requalificação na orla, né, entre a Boca do Rio e Piatã. Essa resposta por parte da Prefeitura te tranquiliza? Ainda existe essa esperança de que essa situação seja resolvida ainda com essa obra de requalificação? Olha, a coordenação tem passado umas conversas com relação à construção de novos postos, mas esses postos seriam postos de apoio apenas nesse trecho de Pituaçu aí em diante, o trecho que eles estão fazendo a obra. E a gente não vê efetividade, também não vê uma amarração com os locais de banho que estão sendo montados aí com novos restaurantes e coisas assim. Além de que nós temos uma orla de mais de 60 quilômetros, temos pontos como a Praia de Pitanga, como a Praia de Itapuã, o próprio Jardim de Alá, que estão completamente abandonados e entregues a essa situação que a gente lhe disse. Ou seja, quem entende do assunto, né, quem vivencia, está pedindo uma atenção maior para isso, né? Ver essa questão do número de postos e também a qualidade dessa estrutura, porque não dá para ser como aconteceu em 2022, em março de 2022, os salva-vidas estavam aqui dentro dessa estrutura que acabou despencando, né? Eles se machucaram nessa situação, isso sem falar nessas outras situações constantes, como a imagem que a gente tem aí de uma pessoa em situação de rua dormindo em um desses postos. Pedro relatou aqui pra gente também essa situação de ter que lidar com tráfico, prostituição, outras questões aqui na orla também que acabam trazendo insegurança para os salva-vidas, situações que precisam também ser analisadas e solucionadas.
Que degradação, que abandono. Como é que se deixa os equipamentos tão importantes ficarem dessa maneira? Deixa eu voltar com o Gabriel Nascimento, até para ele repercutir essa reportagem Lorena Dias, com o Kailane, né? Ele que trabalha como salva-vidas. Ô, Gabriel, com certeza para ele assim fica difícil trabalhar, não é? Com certeza, Casemiro, especialmente pela demanda. Só entre janeiro e agosto, a Salvamar diz ter realizado o resgate de mais de 350 pessoas. Kailane, continuando a conversar com você, há essa série de reclamações e muitas pessoas indicando que o trabalho ele poderia ser melhor executado se a estrutura, de uma forma geral, fosse melhor. O que dizer sobre isso? Com toda certeza. Houve um entrave há um tempo atrás com a SPU, que não permitia que a gente construísse esses módulos que estão sendo construídos na Orla de Salvador. SPU, perdão, é a Superintendência de Patrimônio da União. União, positivo, né? Isso foi vencido e o posto que foi gravado ali naquela região do Corsário, na verdade ele foi desativado por conta da estrutura da nova orla e foi refeito de forma improvisada mesmo, para que os salva-vidas pudessem ali cobrir aquela praia. Mas ao lado desse módulo, acho que vocês não observaram, está sendo construído um módulo de apoio, esse com alvenaria, com banheiro, com copa, para apoiar os módulos de observação que serão construídos na orla. Existe um projeto já em andamento, que são de 35 postos de observação, esses que vocês percebem hoje nas praias, e 12 módulos de apoio. Os módulos de apoio darão apoio de fato para que os salva-vidas saiam daquele posto de observação em um determinado momento, fazendo um esquema de escala para que se alimente, descanse um pouco e retorne para o embate, para a luta no dia a dia. Kailane, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no Bom Dia Bahia. Casemiro. Obrigado. Que imagem terrível essa, hein, Gabriel, desse posto. Isso não é posto, né? Posto não, desse negócio aí. Pelo amor de Deus. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo. Gente...